A nossa história sempre foi marcada por uma grande vontade de ter um filho. Renata e eu passamos anos tentando engravidar, enfrentando frustrações e decepções ao longo do caminho. Mas, mesmo diante das dificuldades, sempre mantivemos a esperança viva em nossos corações. No entanto, algo inesperado começou a acontecer tempos atrás. Renata, minha amada esposa, começou a acreditar termos finalmente conseguido nosso tão sonhado bebê. Ela passava os dias cuidando dessa suposta criança, dedicando todo o seu tempo e amor a ela. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Ao observá-la de perto, comecei a notar comportamentos estranhos e delirantes. Renata falava com o bebê, trocava fraldas imaginárias e até mesmo amamentava. Por mais que eu tentasse conversar com ela, explicar que não tínhamos um filho recém-nascido, ela se mantinha firme em sua convicção. Inicialmente pensei que Renata estivesse sofrendo as consequências emocionais de tantos anos de tentativas frustradas. Acreditava que o desejo intenso de ser mãe estava a levando à beira da loucura. Com o passar dos dias, mesmo eu sabendo que não existia bebê algum, comecei a vivenciar situações estranhas. Certa noite fui acordado por um choro de bebê que vinha do quarto de visitas. Me levantei e fui verificar. À medida que eu ia caminhando pelo corredor, o som do choro ficava mais notável. Comecei a questionar a minha própria sanidade mental, pois não havia nada naquele quarto. Depois disso, esses choros passaram a ser corriqueiros. Coisas mais estranhas continuaram acontecendo, e uma delas me deixou chocado, pois não havia nenhuma explicação. Renata me relatou estar produzindo leite materno. Pensei mais uma vez que não passava de sua imaginação. Mas durante o almoço, sua roupa ficou molhada próximo aos seios. Disse a ela que precisávamos ir ao médico investigar o motivo. Mas ela se negava, dizendo ser para amamentar nosso suposto filho. Certo dia eu estava em casa, aproveitando uma tarde tranquila, quando ouvi a campainha tocar. Ao abrir a porta, me deparei com um pacote misterioso deixado na soleira. Fiquei curioso e surpreso, olhei ao redor, mas não vi ninguém por perto. Intrigado, levei o pacote para dentro de casa e o abri cuidadosamente. Para minha surpresa, dentro do pacote havia uma roupa de bebê, perfeitamente dobrada e impecável. Mas o mais assustador foi a foto que veio junto. Era Renata, grávida. Como poderia existir aquela foto? Renata nunca havia sequer engravidado. De repente, risadas de bebê ecoaram pela sala. Olhei ao meu redor completamente apavorado. Curiosamente, em nosso quarto, Renata não esboçava nenhuma reação. O brilho que ela possuía já há algum tempo dera espaço ao um olhar abatido, como se algo lhe sugasse sua energia. Com o passar do tempo, nosso casamento ia sendo afetado por conta dessas situações. Estava ficando insustentável. Quase não mais tínhamos paz e tranquilidade para viver o nosso amor, mas foi o que aconteceu a seguir que me levou a ter certeza de que o que estava acontecendo só podia ser algo sobrenatural. Uma noite, chegando em casa, logo que abrir a porta, comecei a escutar novamente o choro. Porém, desta vez, estava tão claro e nítido que fiquei por um instante paralisado na sala em frente ao corredor que dava acesso aos quartos. Conforme caminhava pelo corredor procurando por Renata, som ficava cada vez mais alto. Parei em frente à porta do quarto de visitas e tentei abrir, mas parecia que algo bloqueava a porta por dentro. Chamei por ela, mas não tive resposta. Desesperado por não saber o que podia estar acontecendo com minha esposa, forcei a porta com toda a minha força e consegui abrir. E a visão que tive foi até então a mais perturbadora que já presenciei. Renata estava completamente em transe, quase que em estado catatônico em frente à janela. O quarto estava escuro, mas pude perceber que Renata estava completamente fora do chão, levitando. Chamei por ela e ela caiu no chão sem entender o que estava acontecendo. Após muita pesquisa e conversas com especialistas, descobri uma verdade assustadora. Renata estava sendo atormentada por um espírito obsessor. Esse ser maligno havia se aproveitado de sua vulnerabilidade emocional
e se manifestava na forma de um bebê imaginário. Ele a manipulava, fazendo-a acreditar estar cuidando de nosso filho. A revelação foi um choque para mim. Eu não sabia como lidar com essa situação sobrenatural. Ao mesmo tempo em que eu queria proteger e apoiar Renata, sentia-me impotente diante da presença maligna que nos atormentava. Decidimos buscar ajuda de especialistas em espiritismo e mediunidade. Um caminho difícil e cheio de incertezas, mas sabíamos ser a única forma de talvez nos libertar desse espírito obsessor. Passamos a frequentar algumas sessões espíritas a fim de estabelecer um contato para descobrir quais os motivos daquela presença estar nos rondando, e foi então que finalmente conseguimos. A sala estava iluminada por velas, criando uma atmosfera tranquila e acolhedora. Eu e Renata estávamos sentados em cadeiras confortáveis, de mãos dadas, diante de uma mesa onde 3 médiuns experientes nos aguardavam. Eu estava nervoso, mas também determinado a encontrar respostas e soluções, principalmente para Renata. A angústia que ela vinha enfrentando era insuportável e eu faria qualquer coisa para aliviar seu sofrimento. Os médiuns começaram a sessão com uma prece, invocando a proteção e a orientação das entidades espirituais. Fechei os olhos, buscando me conectar com a energia ao meu redor e com a presença daqueles que poderiam nos ajudar. Enquanto os médiuns começavam a escrever mensagens psicografadas, senti uma mistura de expectativa e apreensão. Eu sabia que esse encontro poderia revelar verdades difíceis de encarar, mas também era a nossa chance de encontrar uma solução. As mensagens começaram a se materializar nas folhas de papel. Os médiuns, com olhares concentrados, escreviam rapidamente, deixando-se guiar pelas energias espirituais presentes na sala. Eu observava com atenção, esperando ansiosamente por alguma pista que pudesse nos ajudar a entender o que estava acontecendo. À medida que as mensagens se tornavam mais claras, percebi que o espírito obsessor estava tentando se comunicar conosco. Palavras e frases surgiam nas páginas, revelando sua angústia e sua motivação para se conectar a nós. Senti um misto de compaixão e determinação. Peguei uma das folhas de papel e com voz firme disse: "Sei que você está aqui presente e gostaria de conversar. Estou aberto a ouvir o que você tem a dizer." Ele me respondeu: "Finalmente, você reconhece a minha presença. Eu sou aquele pai cujo filho teve a vida ceifada por você em uma vida passada. Sinto uma profunda mágoa e desejo de vingança." "Não estou entendendo ao que você está se referindo. O que você quer de nós? Quer que eu lhe peça perdão?" "Perdão? Você acha que é tão simples assim? Meu filho foi tirado de mim de forma cruel e injusta. Eu só encontro paz quando vejo você sofrendo como eu sofri. Não é apenas sobre o arrependimento, Carlos. Eu quero que você entenda quem eu sou, quem era meu filho e o impacto que sua ação teve em nossas vidas. Meu filho tinha sonhos, esperanças e um futuro pela frente. Tudo isso foi tirado dele por você." E após dizer essas palavras, ele se foi. Ficamos muito chocados com tudo, porém depois daquele dia não tivemos mais situações estranhas por um longo tempo. Meses se passaram e a tão esperada notícia chegou. Renata estava grávida, tudo parecia perfeito e feliz. Uma gestação cheia de expectativas, preparamos tudo para a chegada do nosso filho Pedro. Pedro nasceu, e dias após Renata e Pedro voltarem para casa. Durante a madrugada acordei com o choro de Pedro, e por um instante me recordei do primeiro dia que havia escutado choros de bebê. Sabendo que Renata está muito cansada por conta da maternidade, levantei e fui caminhando até o antigo quarto de visitas, agora quarto de Pedro. Parei em frente à porta e tentei abrir, mas algo estava bloqueado à porta. Forcei até abrir e, para meu completo desespero, lá estava meu filho levitando sobre o berço. O choro cessou e, bem diante dos meus olhos, Pedro desapareceu. "Meu nome é João e meu filho se chamava Pedro. Pedro era um jovem cheio de vida, com um coração bondoso. Ele tinha o sonho de se tornar médico e ajudar as pessoas.
Mas você roubou isso dele, Carlos.